O jovem sentiu tudo dentro dele ficar em silêncio. O espírito estava claramente tentando lhe dizer algo importante, e ele sabia que não podia mais se dar ao luxo de esperar. Então, finalmente, ele entendeu, e percebeu que as criaturinhas queriam que ele se abaixasse para ficar mais perto delas. O espírito colocou com delicadeza uma coroa de flores recém-desabrochadas sobre a cabeça dele, cheia de cor e com uma fragrância suave e viva. Kang Seol sentiu uma emoção profunda e silenciosa crescer dentro dele, algo tão suave e sincero que mal dava para comparar com qualquer outra coisa, como se ele realmente tivesse sido reconhecido e aceito. Ele só tinha sentido algo assim uma única vez antes, quando lançou seus dados além do mundo da eternidade. Pela primeira vez, sentiu o apoio daqueles que realmente acreditavam nele. Era a mesma sensação que ele experimentava quando saía de um campo de batalha brutal e se permitia mergulhar, nem que fosse por um instante, na calma de uma aventura mais tranquila. As últimas 5 provações tinham sido absolutamente impiedosas, e ele passou por todas elas sem parar nem para respirar, sem nunca se permitir pensar no quanto a jornada tinha ficado difícil. Só agora o jovem percebeu de verdade o quanto aquela luta sem fim tinha acabado com ele, como se estivesse espremendo até a última gota de força do seu corpo e do seu espírito o tempo todo. Kang Seol finalmente sentiu sua determinação ficar mais firme e estável, e com essa mudança sua resistência à influência mágica dos espíritos ficou visivelmente mais forte do que antes. Ele se pegou pensando, com um interesse silencioso, que tinha conseguido essa pequena, mas realmente agradável vantagem quase por acaso, sem nem ter planejado isso antes. O herói sugeriu que os espíritos fossem com ele, e, para sua leve surpresa, as criaturinhas assentiram como se tivessem entendido perfeitamente sua intenção. O jovem levou a palma da mão até o cinto na cintura, ativou o dispositivo e então apertou o botão com firmeza, sem hesitar. No instante seguinte, os pequenos moradores da floresta começaram a se transformar em feixes de luz um após o outro, desaparecendo suavemente para dentro dos mecanismos escondidos no cinto. Ele capturou com sucesso um espírito verde chamado Xian, e agora uma espécie devidamente registrada tinha sido armazenada no compartimento do artefato. Pelo que se sabia, o cinto de Gris só revelava seu verdadeiro poder quando guardava 3 espíritos capturados. Isso significava que Kang Seol precisava agir rápido e encontrar mais 2 o quanto antes. Ao mesmo tempo, outros aventureiros também vagavam pelas profundezas da floresta, e um deles já estava reclamando amargamente do quanto estava exausto. O clima entre eles tinha ficado pesado e sombrio. Depois de uma semana inteira procurando sem conseguir nenhum resultado, os viajantes já começavam a pensar em desistir e mudar totalmente a rota. Eles continuavam conversando entre si, completamente sem perceber que o perigo estava se aproximando quase sem fazer barulho. Um dos lutadores levantou a mão de repente para parar o companheiro, convencido de que tinha visto ou sentido algo esperando logo à frente. Mas, quando ele estreitou os olhos e olhou com mais cuidado, não viu ninguém ali, como se aquilo que tinha percebido simplesmente tivesse sumido no ar. Então, no segundo seguinte, ficou óbvio que a criatura já tinha se movido para trás deles, obrigando os viajantes a se virarem em choque. Enquanto isso, Kang Seol fez uma pequena pausa, olhando para o brilho suave que flutuava ali perto enquanto avaliava em silêncio o quanto já tinha avançado até ali. Além do espírito verde, ele também tinha conseguido encontrar e domesticar o Spirit of Down naquela mesma manhã. Só 2 espíritos em 5 dias inteiros era lento demais, e ele sabia muito bem que não podia perder tempo mantendo um ritmo desses. Mais do que qualquer coisa, ele queria encontrar o Spirit of Night, um ser que só aparecia depois do pôr do sol e se escondia perfeitamente na escuridão da grande floresta. De repente, Kang Seol ouviu um farfalhar fraco atrás dele e se virou na hora, tentando descobrir quem tinha quebrado o silêncio da floresta. Uma mão surgiu devagar de dentro dos arbustos densos, deixando claro que alguém estava tentando sair para a clareira. Era uma garota, e ela falou com cautela com Kang Seol, pedindo para ele não ter medo e explicando que tinha visto fogo e só queria se aquecer perto dele. O jovem abriu espaço ao lado da fogueira com gentileza, e, com um sorriso agradecido, a garota admitiu que tinha se perdido na floresta. Ela se apresentou como Ansel-Ryon, disse que vinha viajando sozinha desde o começo e depois perguntou qual era o nome desse tio tão bondoso. Kang Seol ficou levemente irritado por ser chamado de tio,
mas cerrou os dentes, manteve a calma e se apresentou mesmo assim, sem fazer alarde. O público mal conseguia acreditar que Solman tinha realmente revelado seu nome de forma tão aberta, e só isso já provocou uma onda de surpresa e sorrisos divertidos. Um momento depois, Anselrion olhou de repente com medo para a escuridão mais profunda da floresta, com os olhos arregalados de surpresa e alerta. A garota ouviu sons estranhos e imaginou que devia haver espíritos por perto, mas Kang Seol a tranquilizou com calma e disse que não havia motivo para entrar em pânico. Pouco depois, o herói notou vários moradores da floresta se aproximando e percebeu que eles provavelmente tinham sido atraídos pela luz da fogueira. Os pequenos espíritos pareciam inacreditavelmente indefesos, quase como carneirinhos inocentes, e na maior parte do tempo não pareciam ter nenhuma intenção de atacar pessoas. Se alguém olhasse de perto, dava para perceber facilmente que eles estavam sonolentos e só tinham ido até ali para descansar durante a noite. Anselrion ficou sem palavras por um instante, impactada pela visão dos espíritos se acomodando ao redor da fogueira, e um silêncio tenso, mas quieto, tomou o ar. Por fim, Kang Seol quebrou o silêncio e falou com cautela com um dos recém-chegados, dizendo que eles provavelmente só estavam procurando um lugar seguro para descansar. Ele já tinha percebido que aqueles pequenos seres só tinham vindo para dormir em paz e não carregavam absolutamente nenhuma intenção hostil. Os espíritos trocaram olhares entre si e começaram a fazer sons baixos e indistintos, como se estivessem discutindo alguma coisa em silêncio entre eles. Naquele exato momento, o cinto de Kang Seol foi ativado e absorveu instantaneamente as criaturas verde, laranja e vermelha, capturando enfim os três tipos de uma vez só. Anselrion percebeu em choque que claramente existia algum tipo de armadilha embutida no cinto, e quando a cor dele mudou diante dos seus olhos, a cena pareceu totalmente inacreditável. O cinto espiritual inacabado se transformou, e agora carregava um novo nome, The Chain of Three Spirits. A qualidade única desse artefato era que a proteção dos espíritos ficava mais forte a cada novo espírito absorvido, tornando o cinto cada vez mais poderoso com cada adição. O jovem herói refletiu sobre o fato de que essa proteção espiritual era, na essência, uma espécie de escudo elemental, capaz de refletir ataques mágicos de volta contra o inimigo. Sozinho, esse tipo de escudo só conseguia se defender contra magos de nível baixo e médio. Mas, a cada novo espírito adicionado, tanto seu poder quanto a variedade de elementos que ele podia usar contra os inimigos iam aumentando aos poucos. Nesse ponto, Anselrion perguntou se podia tocar o cinto ela mesma, porque simplesmente não conseguia acreditar que algo tão pequeno realmente pudesse funcionar como uma armadilha para espíritos. Mas Kang Seol recusou e disse que já estava tarde, então era hora de descansar. Ele sugeriu que a garota dormisse um pouco enquanto ele ficaria acordado montando guarda. Depois de capturar 3 espíritos, o cinto revelou todas as suas propriedades ocultas, e, ao estudar os desenhos, o jovem ficou especialmente interessado em um diagrama raro. O cientista certa vez tinha se perguntado se seus descendentes viriam suas ações como fraqueza ou se o reconheceriam como um gênio que criou métodos para capturar espíritos. Os desenhos descreviam em detalhes cuidadosos apenas o cinto destinado aos espíritos inferiores, e depois passavam a falar de seres muito mais perigosos conhecidos como Flashes e Shadows. Enquanto isso, Anselrion pegou no sono, mas seu descanso era inquieto. Ela tremia de vez em quando e murmurava baixinho, como se ainda estivesse discutindo com alguém até mesmo em seus sonhos. Kang Seol prestou pouca atenção ao desconforto dela, absorvido demais em pensamentos sobre o espírito dos Flashes, Venta, e o espírito das Shadows, Shades, que diziam existir na natureza de forma muito mais rara do que os outros. O jovem sabia que espíritos como aqueles só podiam ser capturados à força, e apenas depois de serem enfraquecidos com veneno, porque Venta e Shades eram predadores perigosos por natureza. Enquanto isso, em outro lugar, outros aventureiros seguiam caminho pela estrada, olhando para frente com uma admiração cada vez maior. Uma cena impressionante se abriu diante deles. Espíritos de verdade pairavam sobre as flores, brilhando com uma luz suave como pequenas gotas de arco-íris presas na névoa da manhã. Um homem chamado Shao soltou um suspiro pesado e comentou que eles já tinham quase morrido várias vezes nessa jornada. E agora,
depois de tudo isso, ele com certeza contaria para todo mundo como tinha encontrado por acaso uma clareira tão incrível e bonita. O companheiro dele olhou em volta pensativo e respondeu que Ramen, o terceiro amigo deles, tinha ficado para trás em algum ponto do caminho. Por causa disso, eles precisavam esperar por ele antes de compartilhar uma descoberta tão impressionante. Mas, de repente, o homem ficou tenso quando um dos espíritos, que até poucos instantes antes parecia inofensivo e até meio fofo, veio correndo direto na direção deles numa velocidade surpreendente. Mesmo assim, logo ficou claro que essas criaturas não estavam atacando. Em vez disso, estavam puxando os aventureiros com insistência para algum lugar, como se quisessem mostrar algo importante. Os aventureiros ficaram confusos com toda a situação, mas, como os espíritos não pareciam abertamente hostis, decidiram segui-los para ver aonde aquela orientação estranha levaria. Um momento depois, um dos homens sentiu um arrepio correr pelo corpo e desconfiou que havia algo errado, mas a essa altura já era tarde demais para voltar atrás. Os espíritos continuaram puxando eles para frente, guiando o grupo até um lugar onde o próprio chão parecia se desfazer numa luz estranha e cintilante. No instante seguinte, os rapazes se soltaram à força e caíram com tudo no chão, atordoados, sem fôlego e sem entender direito o que tinha acabado de acontecer com eles. O amigo desaparecido deles estava ali por perto. Mas, no momento em que o viram com clareza, perceberam que havia algo profundamente antinatural e perturbador na aparência dele agora. Então Ramen, aparentemente sem perceber nenhum perigo, estendeu a mão para eles e pediu que um dos amigos o ajudasse a se levantar. Mas, no momento em que os olhares se cruzaram, ficou dolorosamente claro que aquela já não era mais a mesma pessoa diante deles. O corpo dele tinha se deformado em algo grotesco, seus movimentos vinham em trancos violentos, e seus olhos brilhavam com uma luz estranha e antinatural. O que estava diante dele já não era mais um homem, mas um monstro enlouquecido. Naquele mesmo momento, um grito furioso rasgou o outro lado da floresta, e uma das árvores se iluminou com uma descarga elétrica ofuscante. Kang Seol ficou alerta na hora e avisou em voz baixa que eles não podiam fazer barulho. Se os espíritos se assustassem ali, as consequências poderiam ficar desastrosas num instante. O garoto repetiu o aviso com mais firmeza, dizendo para a companheira ficar em silêncio, e lançou a ela um olhar sério que deixava claro que ele não estava exagerando. Lutando para conter o medo, Ansel Rion pressionou a palma da mão sobre os lábios para que nem o menor som escapasse. Mas logo a atenção deles foi roubada por uma nova silhueta correndo na direção dos dois pela escuridão, um espírito cujo corpo faiscava e brilhava com relâmpagos intensos. Kang Seol deu um passo à frente sem mostrar o menor sinal de medo e encarou o espírito com calma, já se preparando para o que viesse a seguir. O sistema informou que o ser diante deles era um espírito da eletricidade. De forma inesperada, ele foi o primeiro a falar, mostrando um interesse bem real nos humanos. Kang Seol se lembrou na hora das instruções de Gris, que mencionavam um método para capturar esse tipo de espírito. Organizando os pensamentos, ele perguntou com educação como poderia ajudar. Sage olhou para ele com deboche evidente e perguntou se o homem realmente acreditava que poderia ser útil para um ser do nível dele. Mesmo assim, Kang Seol respondeu com firmeza que, embora ainda não soubesse a dificuldade total da tarefa, estava pronto para fazer tudo o que pudesse para ajudar o espírito. Essa confiança claramente causou impacto, e Satz abaixou um pouco a cabeça antes de dizer que, se o humano falava sério mesmo, então deveria segui-lo. As instruções de Gris diziam que, se ele conseguisse salvar o espírito, depois disso ele se tornaria seu aliado. Lembrando disso, Kang Seol seguiu Satz sem a menor hesitação. Não demorou muito e eles chegaram a uma caverna enorme e sombria, cujas paredes ainda estalavam com vestígios de eletricidade que permaneciam no ar. Ao lado dele, Ansel Rion parecia completamente apavorada. Kang Seol franziu a testa ao observar a cena, percebendo que tudo finalmente estava começando a fazer sentido e que o motivo da ansiedade de Satz agora estava dolorosamente óbvio. Mesmo assim, antes de entrar num confronto perigoso, o jovem decidiu agir com cautela e chamar aliados poderosos para apoiá-lo. Então uma silhueta enorme surgiu lentamente da escuridão profunda da caverna, cada passo pesado ecoando pelo chão de pedra como uma batida de tambor.
Sides apontou para a criatura e explicou que aquela era a fonte de todos os seus problemas, um Soulman, um dos habitantes brutais das Montanhas Geladas. O que estava diante deles era uma besta enorme em pé, com o corpo inteiro coberto por um musgo branco espesso que quase parecia pelo congelado. Anseorion ficou assustada na hora e disse que a criatura parecia perigosa, mas Kang Seol respondeu que monstros assim normalmente eram agressivos por natureza, embora dessa vez a situação parecesse diferente. O Soulman claramente estava sob alguma influência externa, e um brilho azul gelado pulsava de forma antinatural em sua cabeça. Logo ficou óbvio que ele estava sendo controlado por um espírito de gelo chamado Froy, como uma marionete manipulada por fios invisíveis. Sites explicou com amargura que Froy era um espírito perverso que desobedecia todo mundo e se recusava teimosamente a deixar aquele lugar. Diferente dos outros, Kang Seol sugeriu que o próprio Soulman não passava de um brinquedo nas mãos dos espíritos e então perguntou, pensativo, o que exatamente ele deveria fazer para consertar toda essa bagunça. Sais respondeu que ele precisava lutar contra Froy, mas admitiu com frustração evidente que era fraco demais para derrotar aquele inimigo sozinho. Anseorion não conseguia acreditar que eles estavam mesmo prestes a lutar contra um gigante desses, e Kang Seol comentou secamente que talvez estivessem falando de queda de braço. O jovem aceitou o desafio, mas acrescentou uma condição própria: se ele vencesse, então o espírito teria que ouvir o pedido dele. Depois de pensar por um breve instante, Sides assentiu e aceitou esses termos sem discutir mais. Anseorion tentou fazê-lo cair na real, cheia de ansiedade, lembrando que eles estavam diante de um monstro e implorando para que ele não superestimasse a própria força. Naquele momento, Sat se aproximou de Froy e encarou diretamente os olhos dele, e o ar entre os dois espíritos começou a estalar com faíscas visíveis. Froy falou com desprezo evidente, dizendo que estava tudo bem e que o garoto nunca perderia para um mero humano. Kang Seol respondeu com calma que, se os espíritos iam usar o garoto, então ele também tinha todo o direito de chamar um dos seus próprios subordinados. Com essas palavras, ele invocou Jamad, o enorme troll, que deu um passo à frente enquanto um rosnado baixo e preguiçoso saía de sua garganta. O troll mostrou claramente sua irritação e resmungou que não tinha a menor vontade de ser arrastado para jogos tão infantis. Mesmo assim, Jamad ainda não tinha escolha a não ser obedecer completamente à vontade do seu mestre, sem reclamar. O Soulman deu vários passos pesados à frente, sua sombra enorme engolindo a arena, e toda a sua postura deixava claro que ele pretendia lutar para valer. Um momento depois, os dois gigantes se firmaram no lugar e travaram as mãos com força, e o chão sob eles pareceu tremer com a pressão daquela tensão crescente. O sinal para começar foi dado, e a disputa começou na mesma hora. Os dois oponentes enormes ficaram imóveis, agarrados um ao outro com uma força assustadora. Os olhares deles se chocaram como relâmpagos se enfrentando, e o ar ao redor vibrava e tremia com a força que os dois estavam liberando. O Soulman rugiu como uma besta selvagem e jogou toda a sua força para empurrar o braço do oponente para baixo, mas quanto mais ele forçava, mais feroz ficava a resistência pressionando de volta contra ele. Os segundos pareciam uma eternidade. Nenhum dos dois lados queria ceder nem um centímetro, e a pressão entre eles ficou tão intensa que as pedras apoiadas sob os cotovelos começaram a rachar e se despedaçar com esforço. Tyrande jamais rangeu os dentes com tanta força que até parecia doer. Um fogo brilhou nos olhos dele, e então um rugido brutal, profundo e violento, como um trovão rolando, explodiu de seu peito e sacudiu o ar ao redor. Ele lançou um olhar rápido para Kang Seol e declarou, com uma voz fria e certeira, que o oponente já tinha chegado ao limite. Para Tyrande Jamad, a luta já tinha acabado, e era hora de encerrar aquilo. No segundo seguinte, o troll deu um puxão brusco e brutal com o braço. A palma do Soulman bateu com tudo no chão com tanta força que o impacto fez a terra tremer sob eles. O Soulman ficou completamente imóvel. Seus olhos se arregalaram em puro choque, e por um instante ele pareceu até perdido, incapaz de aceitar que alguém realmente o tivesse dominado de forma tão absoluta. Tyrande Jamad ficou ali respirando pesado, com o peito subindo e descendo enquanto abaixava a mão devagar. Com uma facilidade quase humilhante, ele deixou o oponente derrotado cair no chão, e depois disso Satis anunciou formalmente que a luta tinha chegado ao fim.
Kang Seol comentou que Tiranjamad podia ter pegado um pouco mais leve. O Troll respondeu com uma calma assustadora, dizendo que o inimigo nem sequer tinha levado um arranhão, então não havia motivo para se segurar. Ao mesmo tempo, Sat se virou para o jovem herói com uma expressão sincera. Ele agradeceu Kang Seol do fundo do coração pela ajuda e lembrou que agora estava pronto para cumprir a promessa que tinha feito. Kang Seol já sabia exatamente que favor queria pedir àquelas pequenas criaturas, e, pelo olhar dele, dava para perceber que essa decisão já tinha sido tomada havia muito tempo. Então ele ativou o cinto e disse com calma que levaria os espíritos com ele. As palavras claramente pegaram todos de surpresa, e eles olharam uns para os outros visivelmente confusos. As pequenas entidades entendiam melhor do que ninguém que uma promessa não podia ser quebrada. Por mais que quisessem evitar esse desfecho, sabiam que não tinham outra escolha além de aceitar. Um momento depois, os corpos dos espíritos começaram a se dissolver no ar. Eles viraram um vapor suave e brilhante, que cintilou de leve antes de ser puxado rapidamente para dentro do cinto do herói. Agora o número de capturados tinha subido de 3 para 5, e o artefato reagiu na mesma hora, brilhando com uma luz mais forte e ainda mais poderosa do que antes. A força de Kang Seol aumentou de forma visível. Junto com a melhora nas suas habilidades gerais, um raro efeito de proteção espiritual foi ativado, e parecia ficar mais forte a cada novo espírito absorvido. Enquanto isso, o Soulman finalmente voltou a si depois da derrota esmagadora. Ele se levantou com dificuldade, e seus movimentos pesados deixavam claro quanto aquela perda tinha atingido ele. Sem querer correr mais riscos, o monstro recuou às pressas. Antes que alguém pudesse detê-lo, ele desapareceu no crepúsculo frio e apagado da floresta. Ansel Rion percebeu que o cinto do tio Kang Seol tinha voltado à vida e estava praticamente uivando de energia, e para ela aquilo parecia incrivelmente legal. A garota explicou que a própria armadilha dela tinha quebrado e que, depois disso, ela acabou entrando fundo demais na floresta por engano. Agora, mais do que qualquer outra coisa, ela só queria voltar com ele para algum lugar seguro. Kang Seol se lembrou de um aviso antigo que tinha ouvido muito tempo atrás: andar sozinho por aquela floresta era extremamente perigoso. Era por isso que tantos viajantes só se atreviam a atravessá-la em grupo. Ele achou as atitudes da garota completamente compreensíveis dadas as circunstâncias. Ao mesmo tempo, já estava planejando na cabeça o próximo passo da jornada, e, aos poucos, ficou convencido de que o próximo destino deles deveria ser a cachoeira. Por um breve instante, Kang Seol deixou o clima se acomodar. A floresta ficou silenciosa ao redor deles, como se a própria história estivesse respirando antes de seguir para a próxima cena. Então eles foram para lá juntos. Quando finalmente chegaram à cachoeira, foram recebidos por espíritos da água, pequenas criaturas transparentes e brilhantes que brincavam sobre a superfície corrente sem a menor preocupação, como crianças luminosas nascidas da água e da luz do sol. Diferente do assustador Sats, esses espíritos não passavam nenhuma sensação de perigo. Vendo isso, Kang Seol caminhou até eles com confiança tranquila, sem sentir necessidade de ficar em guarda. Mas, no instante em que perceberam a presença dele, os espíritos congelaram de repente no lugar. Eles encararam o jovem com expressões abertas de confusão, claramente sem saber o que pensar desse visitante inesperado. Então, sem qualquer aviso, eles entraram em ação de forma animada e espirraram jatos de água nele em tom de brincadeira. Kang Seol recuou por instinto, tentando ao máximo não ficar encharcado de uma vez. Felizes com o sucesso da travessura, os espíritos da água cintilaram alegremente sob a luz do sol. Os sorrisos deles eram tão brilhantes e cheios de orgulho que parecia que aquela pequena bagunça tinha sido a maior vitória do dia. Ainda espirrando água e rindo, os espíritos convidaram Kang Seol para brincar com eles. Naquele exato momento, o sistema reagiu e apresentou imediatamente várias formas possíveis de responder. Kang Seol sorriu sozinho, já sentindo que esse pequeno encontro seria mais do que uma simples diversão. Parecia prometer algo animado, revigorante e estranhamente curativo depois de tudo o que tinha acontecido. No momento seguinte, ele aceitou o desafio sem hesitar. Entrou no ritmo da brincadeira na mesma hora e começou a espirrar água de volta nos espíritos com um entusiasmo genuíno. Ansel Rion,
que tinha se escondido em silêncio atrás da árvore mais próxima, observou a cena inteira de olhos arregalados, mal acreditando no que estava vendo. No começo, ela tinha achado que o amigo estava irritado porque tinham jogado água nele. Mas, em vez disso, ele estava rindo e brincando com os espíritos de forma tão solta que parecia ter voltado a ser criança pela primeira vez em anos. Quando a guerra de água finalmente terminou, o herói levantou o olhar com calma para seus pequenos companheiros, que brilhavam na superfície da água como pequenas luas prateadas flutuando na luz. Com um tom leve e gentil, ele ofereceu a eles a chance de irem com ele, mas só se fosse isso que realmente quisessem. Os espíritos responderam com alegria imediata. Calor e confiança brilhavam nos olhos deles, e nenhum mostrou sequer o menor sinal de medo ou hesitação. Kang Seol ativou o cinto mais uma vez, e os pequenos espíritos se dissolveram nele com uma facilidade surpreendente, tornando-se novos aliados reunidos à sua coleção crescente. Eles eram espíritos das gotas chamados Popó. Quando aquele momento passou, a noite desceu sobre a floresta em silêncio majestoso, e a lua derramou luz prateada sobre tudo, como se estivesse abençoando gentilmente o longo e agitado dia que finalmente chegava ao fim. À medida que Ansel-Rion foi se recuperando aos poucos de todo o caos e da tensão dos acontecimentos recentes, ela olhou para o jovem e perguntou como ele era tão naturalmente bom em lidar com espíritos, quase como se já tivesse criado ou cuidado de um sobrinho pequeno. Kang Seol respondeu que era órfão. Mesmo assim, desde criança ele costumava cuidar dos menores no orfanato, então acabou se acostumando com a barulheira, as travessuras e toda a confusão que sempre vinha junto. Às vezes, enquanto brincava com aquelas crianças, elas de repente se assustavam com o quão séria a expressão dele parecia. E logo em seguida começavam a chorar bem na frente dele. Nunca tinha sido fácil consertar momentos assim, e Kang Seol admitiu que isso o incomodava. Ele odiava quando as coisas não saíam do jeito que tinha pretendido, mesmo quando suas intenções eram boas. Então, no meio daquela conversa tranquila, a expressão dele mudou. Ele percebeu um leve movimento nos arbustos densos ali perto e ficou alerta na mesma hora. Ansel-Rion queria continuar falando, mas Kang Seol a interrompeu de repente e mandou que ela ficasse quieta. Alguém, ou alguma coisa, estava se aproximando. Outro espírito estava se movendo com cautela pelo matagal. No instante em que Kang Seol sentiu sua presença, entendeu imediatamente que tipo de criatura finalmente tinha aparecido diante dele. Por fim, ele tinha encontrado o espírito da noite, um ser misterioso cuja aparência era conhecida por ser imprevisível. Ele tinha passado várias noites sem dormir esperando exatamente por esse momento, sem conseguir afastar a expectativa. Kang Seol observou com cuidado o visitante estranho, avaliando sua força, seus hábitos e seu comportamento. Depois de estudá-lo por um instante, chegou a uma conclusão simples: agora só faltava capturá-lo. O jovem falou com o espírito da floresta em uma voz calma e amigável e sugeriu que ele fosse com ele. Ele propôs formar uma aliança e torceu em silêncio para que a criatura aceitasse a oferta sem resistir. Esse espírito era excepcionalmente habilidoso em se esconder na floresta densa, o que tornava encontrá-lo um verdadeiro desafio. Estranhamente, depois que foi descoberto, capturá-lo acabou sendo muito mais fácil do que o esperado. Kang Seol ativou seu cinto, e o espírito da noite, Koopa, foi puxado para dentro dele quase instantaneamente, juntando-se ao resto da coleção sem muita resistência. No instante seguinte, o cinto explodiu em um brilho forte e ofuscante. A luz repentina era tão intensa que o jovem ficou olhando para ele, completamente surpreso. Ansel-Rion ficou tão chocada quanto. Ela observou a cena de olhos arregalados, sem conseguir acreditar no que estava vendo bem diante dela. O cinto começou a girar de repente numa velocidade assustadora, com sua luz rodando em círculos, e a garota perguntou rapidamente, em voz ansiosa, se estava tudo bem com aquilo. Kang Seol entendeu quase na hora que a causa só podia ser os ajustes que Gris tinha feito antes, e isso finalmente explicava por que o dispositivo estava se comportando de um jeito tão estranho e instável. Com os 5 espíritos agora selados lá dentro, o cinto se transformou em algo parecido com um arco-íris vivo, e o efeito do véu espiritual se tornou realmente único, mudando e evoluindo sempre que um novo espírito era absorvido.
As pessoas que estavam assistindo perceberam que finalmente tinha acabado e que não havia mais espaço para dúvidas. Mesmo assim, elas não conseguiam esconder o choque no rosto depois de testemunhar tudo o que tinha acabado de acontecer bem na frente delas. Kang Seol achava que o cinto já parecia incomum antes, mas agora ele claramente tinha se tornado algo muito maior, um verdadeiro tesouro com um poder além de qualquer coisa que ele esperava. An Seol-hyeon comentou que entendeu na mesma hora que aquilo era algum tipo de armadilha incrível para espíritos, mas o que ela ainda não conseguia entender era como alguém podia sequer usar um cinto tão bizarro e poderoso sem desabar. Então, de uma vez só, Kang Seol interrompeu a conversa e disse que havia algo importante que queria perguntar a ela antes de seguirem em frente. Os olhos dele já tinham notado os ferimentos no corpo dela, e, em uma voz bem mais baixa, ele perguntou de onde aquelas lesões tinham vindo. An Seol-hyeon abaixou o olhar e admitiu que tudo tinha acontecido durante a noite, pouco depois de ela entrar na floresta. Lá, enquanto vagava, ela encontrou outra garota, e as duas entraram ainda mais fundo na floresta juntas em busca de presas. Ela disse que tentou se manter cautelosa o tempo todo, porque mesmo naquela hora ninguém poderia imaginar que um monstro estava à espreita em algum lugar naquela floresta escura. Ela conseguiu lutar contra a criatura e até derrubá-la, mas quando tudo terminou, já era tarde demais, e ela não conseguiu salvar a amiga. An Seol-hyeon se lembrou de que, no fim, a amiga tentou dizer alguma coisa para ela, mas as palavras saíram quebradas e confusas, deixando-a sem conseguir entender. Depois de ouvir em silêncio, Kang Seol disse, pensativo, que provavelmente eles nunca saberiam o que aquelas últimas palavras queriam dizer, e que ela precisava parar de se culpar por isso. O que aconteceu com a amiga dela não foi culpa de An Seol-hyeon de jeito nenhum. Ela fez tudo o que podia, e qualquer um podia ver que ela era uma boa pessoa que realmente tentou ao máximo. Pouco depois, o grupo voltou a se mover, e An Seol-hyeon se esforçou para lembrar o caminho, mas toda a direção parecia errada, como se as memórias dela sobre a trilha tivessem sido apagadas de algum jeito. Kang Seol disse que os espíritos eram profundamente ligados à natureza, então não sairiam alterando tudo ao redor sem motivo. Ele imaginou que arqueiros normalmente eram bons em seguir rastros da natureza, então talvez essa jovem ainda pudesse ajudá-los a encontrar a direção certa. À frente deles estava a rota que levava ao lugar onde habitava o oitavo espírito, aquele que Kang Seol sabia que precisava encontrar em seguida. An Seol-hyeon disse que certa vez viu um espírito branco capaz de atravessar a fronteira danificada sem ser impedido. Kang Seol sugeriu que talvez fosse um espírito de luz, e sua companheira respondeu que na verdade sabia onde uma criatura assim podia ser encontrada, não muito longe de onde eles estavam agora. A garota então acrescentou que, se ele realmente estivesse interessado em vê-lo com os próprios olhos, os dois poderiam ir até lá juntos. Enquanto avançavam, Kang Seol continuava pensando em como o efeito especial do cinto arco-íris mudava toda vez que um espírito era absorvido, e como o efeito ainda estava ativo. Isso só podia significar que nem todos os espíritos possíveis tinham sido coletados ainda. Venteshades eram conhecidos como criaturas extremamente perigosas, mas mesmo assim Kang Seol sentia que o risco talvez valesse a pena se isso significasse fortalecer ainda mais o efeito do cinto. Por fim, eles chegaram ao lugar que estavam procurando, e An Seol-hyeon prendeu a respiração antes de dizer baixinho que aquele era o ponto exato. Kang Seol olhou ao redor com cuidado e confirmou que o grupo realmente tinha chegado ao local certo. Diante de Kang Seol se estendia uma clareira de beleza impressionante, mas aquele lugar tinha sido moldado pelos astutos Venta, espíritos que faziam tudo parecer encantador enquanto escondiam um perigo real por trás daquela beleza. Essas criaturas eram incomuns por natureza. Os Venta não conseguiam caçar direito por conta própria, então eram forçados a se alimentar da energia de outros seres vivos, e era isso que causava problemas ao redor das pedras de fronteira. E, entre todas as formas que tinham à disposição, o método mais fácil para se alimentar da energia de outra criatura era caçar humanos. Naquele momento, os espíritos notaram 3 pessoas que tinham entrado na clareira e voltaram a atenção para elas. An Seol-hyeon admitiu que nunca tinha visto aquelas pessoas antes, enquanto Kang Seol sentiu que elas pareciam apenas vagamente familiares para ele. Ele se lembrou de tê-los visto cochichando perto das portas da Torre Mágica na época em que as armadilhas espirituais estavam sendo distribuídas.
As habilidades deles pareciam impressionantes, mas eram pessoas comuns, não criminosos como a Guild of Thieves. Nesse momento, Ansel-Rion, corajosa e ágil, decidiu que iria chegar mais perto, descobrir o que estava acontecendo e depois voltar antes que algo desse errado. Ela garantiu aos outros que aquilo levaria só um instante, e que, se algo perigoso acontecesse, Kang Seol agiria imediatamente. Com isso, a decisão foi tomada, e Ansel-Rion correu para a frente, passando pela clareira com o máximo de cuidado que podia. Então, sem aviso, ela pisou em algo sólido e percebeu tarde demais que era um galho seco, que se partiu ao meio com um estalo forte sob o pé dela. Os espíritos reagiram instantaneamente ao barulho. Num piscar de olhos, perceberam a perturbação e começaram a perseguir Ansel-Rion. Os Venta seguiram os movimentos dela com uma precisão assustadora, embora ainda mantivessem uma certa distância entre eles e a presa. Kang Seol percebeu que, apesar de todo o barulho e movimento, as criaturas ainda não estavam atacando abertamente, então escolheu não interferir por enquanto. Enquanto isso, Ansel-Rion chegou até as pessoas na clareira, e Kang Seol estreitou os olhos enquanto observava tudo de perto, notando que eles pareciam estar no meio de uma conversa. Então a garota chamou por ele e insistiu que ali era seguro, dizendo que aqueles espíritos brancos eram completamente inofensivos e não representavam ameaça nenhuma. Kang Seol apenas balançou a cabeça e respondeu com firmeza que não chegaria nem perto deles. Ansel-Rion olhou para ele em choque, claramente sem conseguir entender por que ele estava agindo daquele jeito de repente. Ela repetiu que não havia perigo, apontando que já tinha chegado até os outros e mesmo assim ninguém a atacou. Mas Kang Seol já tinha percebido o verdadeiro perigo, porque a sombra dela tinha desaparecido, e isso era algo que nenhuma situação normal podia explicar. Abalada pelas palavras dele, Ansel-Rion fingiu não entender de início e perguntou o que exatamente ele queria dizer com aquilo. Kang Seol sabia que os espíritos brancos não eram bons caçadores por conta própria, mas ainda assim eram perigosos, e Shades, a líder deles, podia assumir forma humana e atrair a presa direto para as mãos deles. Não era fácil encontrar essa criatura, mas se alguém fraco ou isolado ficasse para trás do resto do grupo, havia uma chance real de o espírito atravessar o corpo dessa pessoa sem ser notado. Os espíritos brancos eram assustadoramente bons em imitar humanos, e a atuação deles era tão convincente que não despertaria nem a menor suspeita na maioria das pessoas. Esse era o método deles desde o começo. Depois que a isca funcionava, eles atraíam o resto do grupo direto para os Venta e lançavam o ataque de uma vez, quase sem deixar chance de fuga. O perigo também se estendia a qualquer um que andasse sozinho. Se o alvo isolado fosse mais fraco que Shades, a morte viria na mesma hora, ainda mais quando o espírito escolhia aparecer na forma de um cadáver para primeiro quebrar a mente da vítima. Tudo naquela armadilha era pensado para um único objetivo: atrair a vítima para o fundo do covil, encurralá-la ali e drenar até o último pedaço de energia do seu corpo. A única dúvida era em que momento exatamente a troca tinha acontecido, mas o espírito usando o rosto da sua companheira falou num tom suspeito e perguntou, quase debochando, se ele realmente estava acusando ela. Então, uma voz rachada e forçada saiu do peito de Ansel-Rion, cheia de horror, exigindo saber por que ele tinha feito uma coisa dessas. Mas logo depois, o rosto dela se torceu num sorriso afiado, predatório e profundamente antinatural, um sorriso que não pertencia à garota com quem ele estava falando momentos antes. A mulher disparou, irritada, que Kang Seol claramente tinha complicado tudo mais do que precisava, e o jeito como ela falava agora parecia completamente diferente de antes. O espírito das sombras que tinha cruzado para este mundo pela fenda era inteligente, mas também cruel e cauteloso por natureza. Sozinhas, essas criaturas já eram problemáticas, mas controláveis, só que, quando se reuniam, seu poder subia para um nível muito mais perigoso. A equipe da recepção já tinha avisado Kang Seol sobre isso com antecedência. Os magos já sabiam que pessoas estavam desaparecendo depois de cair nas caçadas feitas por Shades e pelos Venta. Mas havia um problema. Se alguém agisse com cautela demais ou demonstrasse suspeita demais, os espíritos perceberiam isso na hora e desapareceriam antes que qualquer armadilha pudesse ser montada. Foi por isso que Kang Seol agiu de propósito de forma aberta e relaxada.
Ele falou bastante, entrou no jogo com naturalidade e se comportou como se não soubesse absolutamente nada sobre Shades ou sobre o perigo escondido por perto. Ele até fingiu não perceber que sua companheira estava sem sombra, mas agora aquela pequena encenação tinha chegado ao limite, e a atuação finalmente tinha acabado. Shades não tinha uma sombra própria, mas também não podia se dar ao luxo de revelar isso cedo demais. Se expusesse antes da hora, os outros espíritos poderiam se espalhar imediatamente e voltar a se esconder. Assim como a instrução dizia, aquela era uma mensagem feita para a alma corajosa o bastante para roubar os projetos. A ideia era clara, alguém capaz de fazer isso também podia ter uma chance real de derrotar o espírito. Naquele momento, Ansel-Rion, cuja aparência já começava a parecer perturbadoramente errada, sorriu para ele com pura maldade e disse que, no começo, ele tinha parecido uma pessoa até que agradável para ela. Ao ouvir isso, Kang Seol se lembrou das palavras que tinha dito antes, quando falou que a amiga dela devia ter sido uma boa pessoa. Ele tinha usado o passado de propósito, porque, no fundo, já estava falando da verdadeira Seol-Rion como alguém que não estava mais viva. A garota percebeu que ele tinha enxergado através do disfarce, e a oponente dele continuou se movendo dentro do corpo dela quase como um teste, como se estivesse experimentando cada gesto e cada expressão para manter a atuação convincente. Kang Seol respondeu com calma e confiança, dizendo que a encenação dela tinha sido impressionante do começo ao fim e que, sinceramente, todo aquele jogo tinha sido incrivelmente bem executado. A oponente dele deu outro sorriso torto e malicioso e admitiu sem vergonha que, no fim das contas, tudo aquilo tinha valido o esforço. Um número enorme de viajantes já tinha sido enganado pelo esquema deles, e por causa disso, as fileiras deles tinham crescido até um tamanho impressionante. Ela continuou dizendo que esse jovem desesperado já estava muito ferido e logo se tornaria um deles também, porque não havia como ele resistir por muito tempo a um poder como o deles. Mais cedo ou mais tarde, ele também seria absorvido pela espécie deles, transformado em parte daquelas criaturas estranhas e forçado a servir ao lado do resto da matilha. Naquele momento, as outras criaturas abriram bem a boca e soltaram um rugido selvagem que se espalhou pela clareira e ecoou por toda a floresta ao redor. A bruxa imediatamente curvou o fluxo de magia em direção a ele, reunindo toda a sua força e lançando tudo direto no alvo sem a menor hesitação. Ela observou que Ansel-Rion era magra e fraca, mal tinha sido uma captura satisfatória, mas dessa vez eles provavelmente tinham encontrado uma sorte muito melhor. O jovem herói parecia muito mais apetitoso para eles, e, se ele se mostrasse menos útil do que o esperado, eles sempre poderiam esmagar os ossos dele entre os dentes até a raiva passar. Kang Seol observou toda aquela cena com uma calma inquietante e comentou que tudo o que estava acontecendo diante dele parecia dramático até demais, como um espetáculo exagerado. A oponente dele parecia aterrorizante agora, com a expressão torcida em algo desumano enquanto o encarava com um olhar duro e penetrante, frio o bastante para cortar. Então ela se moveu num borrão repentino e avançou direto contra ele, claramente querendo arrancar toda a energia dele num único ataque violento. Uma explosão massiva de força varreu a clareira, sacudindo o chão e deixando os espíritos próximos atordoados com o impacto brutal da colisão. Shades tinha ativado Coexistência, uma habilidade que inundava seu corpo com um poder extraordinário e fazia sua presença parecer muito mais pesada e perigosa do que antes. À medida que absorvia os ventos ao redor, a força da bruxa crescia até níveis colossais. Seu corpo e sua aura se expandiram com uma intensidade assustadora, e ela declarou que o poder patético em que ele confiava tanto não significava absolutamente nada para seres como eles. Mas Kang Seol respondeu sem entrar em pânico. Ele ativou suas próprias habilidades na mesma hora, e, da escuridão ao redor dele, sombras começaram a se reunir e subir. Karuna avançou para fora daquela escuridão, puxando sua espada afiada num único movimento fluido antes de golpear o inimigo com precisão. Mesmo assim, a oponente não era fácil de derrubar. O corpo dela parecia envolto em algum tipo de substância intangível, como se ela estivesse apenas meio presa ao mundo físico. A bruxa inimiga encarou a técnica com surpresa, dizendo que nunca tinha visto nada parecido antes, e presumiu que o herói devia ter deixado passar algo importante. Afinal, a noite era o domínio dela, e ela claramente acreditava que ninguém vivo poderia derrotar Shades,
o espírito das sombras, em um terreno onde a escuridão a favorecia de forma tão completa. Karuna sentiu o perigo antes que ele se revelasse por completo. Ele avisou seu mestre na mesma hora e disse para Kang Seol recuar alguns passos antes que a situação piorasse. Kang Seol confiou no aviso imediatamente e recuou para uma distância mais segura sem discutir, mantendo os olhos fixos no campo de batalha o tempo todo. Depois de se reposicionar, o jovem declarou em voz firme que o próximo ataque deveria ser suficiente para encerrar tudo. A bruxa diante dele devolveu na hora com um insulto, chamando-o de um desgraçado absurdamente arrogante por ousar falar com tanta confiança na frente dela. Mas Karuna respondeu não com palavras, e sim com um aço. Com um único golpe amplo de espada, ele desferiu um ataque esmagador que atingiu a oponente com força brutal. No instante seguinte, outro golpe devastador veio logo atrás, e a oponente rugiu furiosa que o brinquedinho de um humano nunca conseguiria durar muito tempo contra o verdadeiro poder. Mesmo assim, o guerreiro avançou para a primeira fase de Moonlight, a Yang Moon, com a postura firme e a determinação totalmente pronta para continuar a batalha. Pouco depois, Karuna alcançou o segundo estágio, a Crescent Moon, e seu corpo inteiro começou a brilhar com uma luz prateada fria e bela. Kang Seol percebeu que, conforme as habilidades do seu guerreiro melhoravam, sua velocidade também aumentava. Por causa desse crescimento, Karuna agora estava chegando às fases mais avançadas de Moonlight muito mais rápido do que antes. Logo Karuna entrou na terceira fase de Moonlight, a Full Moon, e desferiu um golpe devastador tão brilhante que o campo de batalha foi engolido por uma inundação ofuscante de luz prateada. Mesmo assim, Ansel Rion, cujo rosto agora já tinha sido quase completamente tomado pela verdadeira natureza da bruxa, lançou um olhar furioso para eles e perguntou se era só aquilo que eles tinham, dizendo que, se fosse, não havia mais nada digno de ser visto ali. A bruxa prometeu friamente que despedaçaria sua oponente sem a menor hesitação, e, enquanto falava, começou a se preparar para absorver sua energia à força. Shades reuniu todos os espíritos sob seu controle que flutuavam sobre a clareira e começou a devorá-los um após o outro, puxando-os para dentro de si sem hesitar, enquanto o ar ficava pesado de medo. A cada espírito que absorvia, seu corpo inchava com um poder monstruoso, e a pressão que saía dela ficava tão densa que parecia quase impossível respirar perto dela. Depois de absorver o bastante, ela se ergueu e soltou um rugido selvagem que sacudiu a floresta inteira, enquanto até o ar ao redor tremia sob a força violenta da sua presença. Kang Seol apenas sorriu em silêncio, completamente calmo, como se já tivesse visto o fim dessa luta e soubesse que não havia mais nada a temer. Então ele disse, quase de forma casual, que um erro tinha sido cometido, e a bruxa encarou ele em total confusão, sem entender do que ele estava falando. No instante seguinte, o poder dela começou a se esvair numa velocidade assustadora. A absorção tinha falhado, e Shades não conseguia nem começar a entender o que Kang Seol tinha feito com ela. Com um leve sorriso de canto, Kang Seol comentou que ela devia ter gostado do cacau que ele tinha oferecido mais cedo perto da fogueira. Ele tratou Shades exatamente como o diário descrevia, porque enganar alguém com fraqueza por doces não tinha sido especialmente difícil. Nessa parte do plano, ele deu o crédito em silêncio ao brilhante Gris. Então Kang Seol percebeu que Shades e os Venta eram fundamentalmente incapazes de cooperar de verdade, e o equilíbrio que mantinha os dois unidos se rompeu na mesma hora, fazendo os espíritos se soltarem. Os espíritos libertos se afastaram imediatamente, deixando Shades para trás sem a energia que ela tinha roubado deles, e o poder esmagador dela despencou num instante. O jovem herói agradeceu, dizendo que o plano tinha sido genuinamente inteligente do começo ao fim e que tinha funcionado ainda melhor do que ele esperava. Enquanto isso, Shades implorava desesperadamente por misericórdia, pedindo uma chance de continuar viva. Ela jurou que serviria a ele fielmente se ele apenas escolhesse não matá-la. Ela rapidamente acrescentou que Kang Seol provavelmente já sabia que espíritos não quebravam promessas, e isso os tornava muito mais confiáveis do que a maioria dos humanos. Kang Seol soltou um longo suspiro cansado e admitiu que estava exausto de tudo aquilo. Mesmo assim, ele finalmente concordou e ativou seu cinto sem dizer mais nada. Quando a magia agarrou o corpo dela e a puxou para baixo até a cintura, Shades gritou desesperadamente e exigiu ser solta antes que a absorção a puxasse completamente para dentro.
A bruxa berrou que ele se arrependeria daquilo se recusasse a soltá-la, jurando que nunca o deixaria em paz se ele a forçasse para dentro do cinto. Kang Seol apenas balançou a cabeça uma vez, deixando perfeitamente claro que não tinha nenhuma intenção de ceder ameaças nem de mudar sua decisão agora. Quando a absorção dos espíritos finalmente foi concluída e Venta foi capturado, uma cor branca pura apareceu dentro do arco-íris, mudando mais uma vez a aparência do cinto. Então Shades, o espírito das sombras, também foi absorvida, adicionando uma cor negra profunda ao arco-íris. Com isso, o número total de espíritos capturados chegou a 9, e o arco-íris se transformou mais uma vez. Os outros mal conseguiam acreditar no que estavam vendo, porque a verdade finalmente veio à tona. Ansel Rion tinha sido Shades esse tempo todo. Um momento depois, o cinto explodiu num clarão cegante, ofuscando todos por perto, porque agora ele carregava dentro de si a energia completa dos 9 espíritos. Então um universo sem precedentes se abriu diante do herói, tão vasto e tão belo que sua imensidão o deixou sem palavras por um instante. Kang Seol ficou olhando reto à frente, sem conseguir acreditar por completo que tudo o que se desenrolava diante dos seus olhos era real e não alguma ilusão impossível. Cada espírito que ele tinha capturado brilhava diante dele como uma estrela pendurada na escuridão, e o jovem herói não podia fazer nada além de contemplar aquele milagre em silêncio. O sistema anunciou que a energia combinada dos 9 espíritos tinha transformado o caminho pessoal do herói em um tesouro excepcional conhecido como Universe. Ao fazer isso, o jovem realizou algo extraordinário. Ele criou algo que nunca tinha existido em lugar nenhum do mundo antes, e aquilo foi reconhecido como algo verdadeiramente único. Então o sistema informou que o Universe único já tinha despertado suas habilidades básicas. Kang Seol se surpreendeu com o fato de um poder assim ter se manifestado tão cedo, mas ficou claramente satisfeito com o resultado. Entre as habilidades recém-desbloqueadas estavam aprimoramentos versáteis que aumentavam instantaneamente em 25 pontos os atributos ligados ao combate, um reforço valioso demais para ser ignorado. De acordo com os dados do sistema, esse efeito também se aplicava a Nine, o que significava que Kang Seol podia usar o aprimoramento ao máximo sem hesitar. No momento em que ele apertou o botão, o cinto respondeu imediatamente, começando a brilhar enquanto todo o processo de transformação se iniciava sem demora. Ao redor dele, os elementos ligados a cada espírito em sua posse apareceram diante de seus olhos, porque a forma como as habilidades seriam fortalecidas dependia totalmente de qual elemento ele escolhesse. Para um invocador das sombras como Kang Seol, a resposta era óbvia desde o início. Ele escolheu o elemento negro sem a menor hesitação. Na mesma hora, a energia das sombras se aprofundou e se intensificou. A aura negra se fundiu aos poderes do invocador e expandiu seu espaço sombrio em 15%. Esse aumento no espaço sombrio significava que o jovem agora podia invocar ainda mais espíritos do que antes, ampliando os limites do que era capaz de trazer à luta. Além disso, outro efeito também despertou, Elemental Star, uma habilidade que aumentava a resistência mágica em 10% e fortalecia o poder defensivo do herói de uma forma muito prática. Bem diante dele, surgiu um novo título para Kang Seol, e o nome era Owner of the Exceptional. Esse título era concedido àqueles que coletavam itens excepcionais, mas não era algo normalmente conquistado tão rápido, o que significava que Kang Seol tinha avançado por esse processo num ritmo impressionante. Não muito depois disso, o jovem voltou em direção à cidade, retornando exatamente ao lugar onde essa estranha aventura tinha começado. Lá ele encontrou os membros do comitê de admissão, todos descansando exaustos depois de cumprir suas funções sem parar por tanto tempo. Mas no segundo em que Kang Seol se aproximou e anunciou que tinha vindo para o teste, eles se endireitaram na mesma hora, esquecendo o cansaço enquanto corriam para ficar de pé. Uma das garotas do comitê disse que tinha esperado o retorno dele o tempo todo. Cheia de curiosidade, ela perguntou o que tinha acontecido com os espíritos e se ele tinha conseguido capturá-los ou destruí-los. Kang Seol respondeu que os tinha capturado, embora, de certo modo, também os tivesse matado, porque ele não fazia a menor ideia de como remover os espíritos depois que ficavam presos dentro do cinto. Ao ouvir essa resposta, os membros do comitê ficaram encarando o cinto em completo espanto, sem conseguir acreditar no que estavam ouvindo, e suas expressões se transformaram em puro choque.
Depois de uma breve pausa de choque, eles pediram ao jovem herói que esperasse ali só um instante enquanto se recompunham. Eles explicaram que, como ainda estavam aprendendo magia, o entendimento deles sobre armadilhas era limitado. Por isso, perguntaram se podiam mostrar o artefato primeiro ao professor deles. Os garotos prometeram rapidamente que o professor deles estava em algum lugar por perto, então não deveria demorar muito para conseguirem uma resposta. Depois disso, um deles transformou um pássaro e o mandou na frente para que o mentor pudesse analisar a situação direito antes de vir pessoalmente. Kang Seol perguntou se o professor deles poderia fazer parte do Zodiac, porque, se fosse esse o caso, havia uma chance de ele já conhecê-lo, e então pediu o nome do professor. Finn respondeu que o nome do professor era Blaine, o descobridor da Grade Magic, e, ao ouvir isso, o garoto pensou que agora provavelmente entenderia exatamente de quem eles estavam falando. Ele também acrescentou que talvez esse Blaine pudesse conhecer Prince Moras, o fundador do Zodiac e um mago de status realmente lendário. Kang Seol disse que tinha ouvido incontáveis histórias sobre Prince Moras ao longo dos anos, e cada uma delas tinha deixado uma impressão profunda nele, difícil de esquecer. No mundo de Pandia, existiam oficialmente 12 torres mágicas, cada uma com o nome de uma constelação, e juntas essas torres formavam o Grande Zodiac. Dizia-se que o fundador delas era o mago Prince Moras, uma daquelas figuras lendárias cujas estátuas Kang Seol já tinha feito com as próprias mãos e com quem ele era, do seu jeito, estranhamente familiarizado. Enquanto isso, Finn explicou que Blaine já tinha sido barrado pela parede do conhecimento, mas Prince Moras ajudou a destruir essa barreira, e, a partir daí, Blaine ficou famoso como o pioneiro da Grade Magic. Ao ouvir isso, Kang Seol admitiu que finalmente entendeu que estava realmente diante de um homem notável e genuinamente grandioso. Sua companheira acrescentou que o professor deles não era uma pessoa comum de forma alguma, porque até um único encontro com Prince Moras já bastava para provar o quão extraordinário o status dele devia ser. Nesse ponto, Kang Seol começou a se lembrar da época em que conheceu esse mago, junto com o vazio daquela alma desaparecida que não tinha deixado nada além de frieza e solidão. O jovem se lembrou da tristeza silenciosa do mago e percebeu que um estado daqueles jamais poderia ser chamado de normal. A magia baseada no frio da cidade tinha arrancado seus sentimentos e drenado suas emoções aos poucos. Depois de alcançar um nível elevado, o mago encontrou a parede da perda, aquele terrível apagamento das emoções que só um verdadeiro guia da iluminação podia remover. Kang Seol pensou que, se esse professor realmente fosse o mesmo Blaine que ele tinha conhecido antes, então as coisas provavelmente seguiriam sem nenhum grande problema. Não demorou muito, e o professor chegou pessoalmente e logo comentou, com clara insatisfação, que seus alunos obviamente ainda não tinham o preparo adequado. Ele caminhou direto até o boneco de neve, se apresentou como gerente enviado pelos magos da Aquarius Tower, e Kang Seol ficou ligeiramente surpreso com o gesto incomum de um aperto de mão. Então Blaine olhou para o jovem e disse que rumores tinham se espalhado de que ele vinha de Stone Fang e que aparentemente era justamente a pessoa que tinha usado a armadilha espiritual. O professor pediu para inspecionar o artefato, e Kang Seol o avisou antes que, para examiná-lo direito, seria necessário usar um pouco de magia. Um momento depois, Blaine ficou encarando o artefato em completo espanto, sem conseguir confiar nos próprios olhos. O poder contido ali claramente superava qualquer coisa que ele já tinha visto antes. O mago quis saber como o jovem tinha conseguido um artefato daqueles, e Kang Seol respondeu calmamente que o tinha recebido de alguém próximo a ele. Então Blaine liberou seu poder mágico. O ar ao redor dele ficou gelado num instante, e um frio entorpecente começou a se espalhar, como se até o próprio pensamento estivesse começando a congelar. Os alunos do mago assistiram a magia se desenrolar em total espanto e, antes que pudessem resistir, foram completamente engolidos pelo efeito dela. Kang Seol não conseguia entender por que Blaine lançaria uma magia dessas sobre os próprios alunos, e por um momento toda a situação pareceu profundamente estranha para ele. Enquanto isso, Blaine explicou calmamente que o garoto não deveria ouvir aquela conversa e que nenhum estranho podia saber o que ele estava prestes a dizer em seguida. Então ele declarou sem rodeios que o artefato em posse do boneco de neve era, na verdade, um objeto extremamente perigoso. Aquilo unia os poderes de 9 espíritos e usava tanto a energia quanto a harmonia deles, mas 2 entre eles,
Vente Shades eram fundamentalmente incapazes de coexistir com os outros. Se isso acontecesse, o equilíbrio dentro do artefato entraria em colapso, e esses poderes separados lentamente se fundiriam numa única massa destrutiva, cujas consequências poderiam se tornar irreversíveis. Nesse ponto, o controle sobre o próprio artefato poderia ser perdido, e Blaine destacou que Kang Seol ainda sabia muito pouco sobre a estrutura mais profunda dos sistemas espirituais. Depois de uma breve pausa, Blaine disse que tinha uma proposta. Ele sugeriu que o jovem vendesse o artefato para Aquarius Tower, onde ele poderia ser pesquisado corretamente e tratado com mais segurança. O sistema imediatamente apresentou a Kang Seol várias respostas possíveis, forçando-o a decidir na hora o que pretendia fazer. O jovem se recusou a vender o artefato sem nenhum segundo de hesitação, e essa resposta fez Blaine demonstrar uma surpresa leve, mas perceptível. O sábio mago admitiu que, na mesma posição, provavelmente teria feito a mesma escolha, mas ainda assim avisou que a armadilha espiritual poderia se tornar mortal se ocorresse o menor desequilíbrio. Ele acrescentou que, se Kang Seol algum dia precisasse visitar Aquarius Tower, poderia usar o convite que Blaine tinha acabado de ativar para ele. O mago enfatizou que ninguém podia saber quais dificuldades estavam por vir, e poderia chegar um momento em que o jovem precisaria da ajuda da torre, ou talvez a torre precisasse da ajuda dele. Kang Seol comentou que tinha ouvido dizer que o Zodiac sempre devolvia tudo em dobro, fosse para amigos ou para inimigos. Blaine confirmou isso sem hesitar, dizendo que lidavam com os inimigos com uma ferocidade implacável, mas nunca abandonavam os amigos em tempos difíceis, e acrescentou que ficaria feliz em encontrá-lo de novo. Depois disso, o mago desfez a magia que congelava a mente, e os alunos foram voltando a si aos poucos, confusos e sem entender por que de repente pareciam ter pegado no sono. Então Blaine falou com eles num tom calmo e informou que o convidado deles tinha capturado espíritos de todos os tipos, e que tudo isso precisava ser registrado corretamente no relatório. Finn correu imediatamente até Kang Seol, transbordando empolgação e curiosidade, e implorou para que ele explicasse em detalhes como tudo tinha acontecido e como tinha conseguido realizar algo tão impossível. Ao mesmo tempo, o sistema recompensou Kang Seol por concluir com sucesso a missão de restaurar a Borderstone. Uma janela do sistema se abriu diante dos olhos do jovem, e, um momento depois, os itens de recompensa se materializaram diante dele, um par de luvas e uma capa longa que claramente pareciam ter sido feitas especialmente para um invocador das sombras. Kang Seol estudou os itens em silêncio pensativo, sentindo um brilho fraco, mas distinto, escapar dos artefatos, como se um poder respirasse quietamente dentro deles. Blaine disse que quase todas as gemas preciosas e muitos dos artefatos mais poderosos já tinham passado pelas mãos das torres mágicas, e então expressou sua esperança de que o jovem aceitasse aqueles itens como um presente para marcar o primeiro encontro deles. Kang Seol assentiu com um leve sorriso, agradeceu ao professor tanto pela generosidade quanto pelo convite e então aceitou cuidadosamente a recompensa. A mulher que tinha observado toda a troca sussurrou que tudo o que tinham ouvido sobre os acontecimentos em Stonefang era realmente verdade. Com o mais leve traço de sorriso, Blaine respondeu que ela tinha tratado seu novo conhecido de um jeito bem especial e confirmou em silêncio a suspeita dela. Ele instruiu um dos alunos a avisá-lo imediatamente se Kang Seol algum dia voltasse, para que pudesse encontrá-lo pessoalmente, e a mulher ficou chocada ao ver que esse jovem tinha conseguido receber um convite direto do professor de Aquários. Enquanto isso, o herói seguiu seu caminho, e o sistema informou que ele agora tinha assumido o primeiro lugar no ranking das últimas 6 aventuras. Ao mesmo tempo, a diferença entre ele e o segundo colocado era enorme, enquanto os níveis dos outros aventureiros estavam todos agrupados mais ou menos na mesma faixa. Agora finalmente era hora de descansar na zona segura da cidade em ruínas de Navira, onde ele poderia recuperar as forças e subir de nível antes de seguir em frente.